Fala pessoal, estamos iniciando agora o curso de Excel intermediário. Esse curso vai ser um pouco diferente do primeiro curso, porque agora eu vou explicar algumas ferramentas mais na parte intermediária, né? Algumas ferramentas que exigem um pouco mais de atenção. Então eu vou focar mais nas ferramentas, certo? Provavelmente eu fale novamente do que a gente já falou no Excel básico, mas fazendo algumas coisas mais complexas, um pouco mais diferentes. Então, provavelmente as aulas fiquem um pouco também mais extensas, né? No primeiro curso a gente tinha aula de 15 minutos, que é para o pessoal acostumar também com a plataforma, com o modo. Então, talvez essas aulas aqui ficarão um pouquinho mais extensas. Eu ainda não sei quanto, né? Vamos ver o andamento dessa aula, mas eu creio que cada aula tenha um tempo diferente, porque eu quero focar bem na ferramenta, fazer alguns exemplos, né? Para fixar bem e para vocês também conseguirem fazer aí, tá? Estou mostrando novamente aí a nossa plataforma, né? A gente está iniciando hoje o intermediário, então já vou inserir lá na plataforma. Então aqui está o Excel, né? Todo mundo já está bem familiarizado com ele. Quem não tiver o Excel 2016 para frente, que é esse layout, tiver o antigo e tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp, no e-mail aí. A gente faz a web e eu explico aonde são as ferramentas. Mas normalmente é a mesma coisa no mesmo lugar, tá? Então, gente, hoje, primeira parte do Excel intermediário, que eu não quis ensinar no básico, porque na verdade o básico era mais para aprender a fazer as planilhas, é a parte de impressão, ou seja, imprimir, tá? Tem muita gente que tem dificuldade em imprimir páginas no Excel. Então hoje eu vou dar uma explanada em toda a parte de impressão e do que é possível fazer na impressão. Então, para quem não sabe, primeira coisa, aonde imprimir, Fernando? Se eu tiver uma planilha pronta, aonde eu imprimo, né? Vou escrever aqui aula 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que a gente não consegue enxergar no Excel de primeira qual que é a página, o que vai ser impresso, certo? Com certeza esse aula 1 aqui vai ser impresso. Mas se eu colocar ele aqui do lado aqui, ó, será que esses dois vão ser impressos numa folha? Como que eu defino isso? Então, inicialmente eu não consigo ver, tá? Então eu coloquei aula 1 aqui só para a gente entender uma coisa. Arquivo. Quando eu clico em arquivo, eu abro e eu tenho essa prancha de imprimir aqui, esse botão de imprimir. Quando eu clico aqui, ó, ele vem para essa tela, né? Que eu vou repassar o que é tudo isso aqui, tá? Essa parte aqui. E aqui do lado a gente tem uma pré-visualização da página. Então, olha lá, ó, aula 1. E como eu falei no Excel básico, vocês podem ver que aquelas gradinhas cinzas claras não aparecem no Excel. Elas vão aparecer quando a gente fizer a grade, que é aqui no formatar aqui da fonte, ó. Olha lá, ó. Eu vou colocar uma borda, tá vendo? Vou até colocar outra aqui, ó. Tá vendo? E quando eu for lá no imprimir, aí sim elas vão aparecer, tá? Então isso é uma das primeiras coisas. Quando a gente entra no layout de impressão uma vez no Excel, igual eu fiz aqui, ó, é só entrar, só de entrar e sair apertando ESC ou voltando aqui em cima, ele cria essa linha pontilhada imaginária aqui, ó. Vocês estão vendo? Bem onde está meu mouse. Então essa linha ela vai dar uma referência da impressão. Só que tem que tomar cuidado, por exemplo, se eu aumentar um pouco a célula, ela vai se movimentando até ela se ajustar. Então o Excel, diferente do Word, como ele tem colunas e linhas, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes eu tenho uma planilha assim, ó, vou dar um exemplo, assim, e se eu começar a aumentar muito uma linha, ela ainda está dentro do layout de impressão. Mas se eu aumentar muito, ela passa, e o que acontece na impressão? Ela vai para a página 2. Estão vendo aqui do lado direito aqui que tem uma barra? Ó? Essa é a página 1 e a página 2. É o que acontece muito. A gente perde folha, perde impressão aí por causa disso. Então, toda vez que você clicar um Ctrl P, que é o para imprimir, ou você for lá na parte de impressão, vai aparecer essa linha pontilhada, tá? E ela vai ficar aqui até você fechar e abrir o Excel de novo. Então eu vou abrir o Excel novo, tá vendo? Ela desapareceu. Então eu vou largar isso aqui para lá. Então a primeira parte é a gente saber isso. Aqui no canto inferior aqui direito, a gente tem três botões.
Um é o botão normal, que é aparecer o Excel normal. O segundo, que é muito útil para impressão, chama layout de página. Quando vocês clicam nele, ele mostra o que será impresso nas páginas. E você pode inserir também cabeçalhos e rodapés, tá? Então, por exemplo, quando eu fui lá no Ctrl P, né, quando eu fui lá na impressão, vocês viram que tinha uma página. Então, todas essas células aqui, ó, vão aparecer dentro dessa impressão, entendeu? Aqui ainda não tem dados, né? Então, se a gente vier aqui no normal, aqui embaixo, aqui, ó, e começar a trabalhar, olha lá, ele apareceu de novo essas linhas, tá vendo? Então, esse aqui é interessante para quê? Antes de imprimir, clicar aqui para ver se está dando, se está tudo no local correto, né? Então, esse aqui é o melhor lugar para ver o que a gente vai imprimir. Então, a gente sabe que a gente pode usar essas colunas. E claro, se eu aumentar um pouquinho uma coluna aqui, ó, igual a gente fez, ó, e voltar lá, olha lá, ó, a coluna ainda está dentro da página, mas se eu começar a aumentar muito, ela vai para a próxima página, que é o que aconteceu lá na nossa impressão, tá? E esse terceiro botão aqui, eu vou explicar ele daqui a pouquinho, porque ele é um pouco mais interessante para quem quer imprimir alguma coisa que seja maior. Então eu vou criar uma planilha aqui, ó, coisa simples, ó. Rapidinho eu vou criar uma planilha. Orçamento. Vou colocar aqui, ó. Item, código, descrição, valor, certo? Então vamos falar que eu criei uma planilha desse modo, ok? Olha lá. Coloquei a descrição bem grande aqui, o valor. Então eu vou usar quase toda a folha, tá? Orçamento. Lembrando aí do Excel básico aí, tudo isso aqui é do Excel básico, né? Eu vou colocar assim. Aqui embaixo eu vou colocar empresa. Aí eu posso colocar aqui, ó, uma borda inferior lá para a pessoa assinar, né? Quando eu imprimir, eu estou usando aqui, ó, toda a página 1, empresa e cliente, né? Aí aqui embaixo eu posso colocar uma quebra dia XX de XX de 2020, por exemplo, né? Aí aqui eu posso colocar uma borda dessa, ok? Que eu posso colorir, ok? Então eu estou fazendo uma planilha de orçamento, por exemplo. Como eu fiz dentro das linhas, olha aqui, ó, vamos lá no imprimir. Tá vendo? Tá tudo aqui dentro da parte de imprimir, certo? Aí se eu vier aqui, ó, nesse layout de página, nesse botão, olha lá, ó, tá tudo aqui, tá vendo? Mas vamos falar que eu preciso inserir também um valor aqui do desconto, por exemplo, aqui, ó, desconto, né? Tô dando um exemplo aqui. Aí eu desci, o valor ficou para fora. Olha o que acontece. Tá vendo? Então o valor veio para cá. Se eu for lá na minha impressão, ele vai me dar duas páginas. Olha lá, ó. Uma página, se eu chegar para baixo aqui, página 2. Então eu tenho que acertar isso. Existem alguns jeitos de acertar isso. Vamos lá. O primeiro, eu posso clicar nesse terceiro botão aqui, ó, visualização de quebra de página, e o Excel me dá essa opção aqui, tá vendo? Ele fica azul. O que acontece? Essa linha é a linha de impressão. Ela é totalmente modelada. Por exemplo, aqui, ó. Estão vendo? Página 1, página 2. Eu posso modelar isso aqui, ó, para que todo aquele orçamento fique na página 1. Porém, ele diminui o tamanho da página. Então, se você tiver uma... Olha aqui, tá vendo a página aqui? Ó? Eu vou aumentar muito ela. Aqui, ó, eu vou aumentar mais isso aqui. Vou fazer mais 3 colunas aqui, ó. Para vocês verem. Ó, vamos falar que eu fiz mais uma coluna e, ó, e deixei tudo como página 1. Tá vendo? Quando eu for imprimir, olha o que acontece. Ele diminui, tá vendo? Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Mas essa parte é interessante porque às vezes a gente tem uma planilha e ela tá saindo pouca coisa aqui da impressão, entendeu? Então a gente consegue ajustar aqui, né? Olha lá. A gente consegue ajustar o que eu quero que imprima. E exatamente o que tem aqui é exatamente o que vai imprimir, tá, gente? Se você aumentar muito, ó, ele abre a página 2 e ele volta com isso aqui. Às vezes eu quero dividir essa página aqui, ó. Tá vendo? Então, olha lá. Se eu mandar imprimir, vai imprimir isso aqui com página 1 e isso aqui com página 2. E para baixo também funciona. Então, isso aqui
Olha lá, ó, ele já criou a página, vamos ver lá, vamos ver se ele cria a página 3 aqui. Olha lá, ele já criou a página 2, página 4. Então aqui eu começo a conseguir modelar as páginas, tá vendo? Ó? Página 2, tá vendo? Mas isso, gente, é bom utilizar isso aqui apenas quando você tem que imprimir um documento e você não quer diminuir ou aumentar o tamanho das colunas, igual eu fiz aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Ele ficou maior que uma folha A4. Mas quando eu mandar imprimir, ó, ele vai diminuir o tamanho, tá vendo? Então, às vezes, se você não precisa manter a formatação, você pode usar esse terceiro botão aqui, tá? Se você clicar no terceiro botão com o Excel vazio, não vai aparecer nada, tá lá. Você precisa ter algo escrito e ele já delimita o local, ó lá, tá vendo? Então essa aqui é uma ferramenta interessante, tem gente que não conhece, mas a gente pode utilizar bastante. Então esses três botões são para isso. Trabalho no normal, na hora de imprimir você pode ir ou no quebra de página. Esse quebra de página é aquela impressão que você quer fazer num determinado local. Você pode modelar ali para imprimir. E o layout de página é legal para você ver todas as páginas. E também, claro, se você quiser colocar um cabeçalho, quiser colocar um rodapé. Às vezes você quer fazer uma planilha, né? Com alguns dados e um gráfico, e no final você quer colocar o cabeçalho da sua empresa, o rodapé com seu nome, seu e-mail, e imprimir essa página. Então isso você faz aqui, nessa segunda aqui, layout da página, tá? E toda vez que você clica, ele já delimita aqui. Então essa delimitação em pontilhado é legal para a gente conseguir enxergar o que está sendo impresso ou não, tá? Para a gente não errar. Então vamos lá, primeira coisa, vamos na parte de configuração de página. Aqui em cima, tá vendo aqui em cima aqui, gente? Tem uma aba chama layout de página, tá? A gente não mexeu nela ainda. Então toda essa parte de layout de página, né, é para a parte de configuração de impressão, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Essa parte de organizar eu não vou passar, tá, agora. E essa parte de tema também não, porque essas duas partes realmente a gente não usa muito. Eu vou focar mais no que é importante, tá? Que é pra gente dimensionar a página. Vamos lá. Vamos vir aqui. Ó. Todo mundo está vendo aqui que uma página do Excel está em A4. Quem não conhece o A4, né, é uma folha padrão, olha lá, padrão A4, certo? E aqui ó, a gente tem as margens. O que é a margem? Toda impressão tem uma margem, né? Aquele espaço em branco que fica na folha sulfite, certo? Pode ser tanto A3, como A4, como A2, A1 ou A0. Aqui a margem a gente consegue melhorar ela. Para que isso? Para a gente gastar mais partes, né, da nossa planilha, né, do nosso papel. Eu vou refazer aqui rapidinho mais um. Vou fazer aqui. Nem vou escrever muita gente, só vou colocar aqui só para a gente entender o que é, tá? Para ficar mais didático aqui, ok? Então, olha lá. Eu fiz essa planilha dentro dos acordos, certo? Então eu abri aqui a layout de página, ela está perfeita aqui dentro, certo? As margens, eu posso tirar um pouco desse espaço que tem aqui, ó. E tem várias margens, entendeu? Então tem a margem configurada, tem uma normal, que é essa. Tem a margem larga, olha lá o que acontece, tá vendo? Ele abriu a margem. Tem a margem estreita. Estão vendo que ele até abriu mais uma coluna para mim? Então quando eu voltar aqui, ó, ele abriu mais uma coluna. Essa margem estreita, ó, ele vai imprimir em quase tudo. Tá vendo? Ele abriu um pouquinho para cima aqui também. E eu tenho as margens personalizadas, que nada mais nada é que eu posso escolher inferior, superior, quanto que eu quero. Isso serve para quê? Quando a gente quer imprimir um documento, né, numa folha sulfite, por exemplo, A4 inteira, e não está tendo espaço, eu não posso ficar diminuindo o tamanho das minhas colunas ou das minhas linhas. Mas cuidado, nunca zere tudo, porque se a gente zerar tudo, as impressoras elas não conseguem imprimir lá na borda, entendeu? Ela não imprime 100% aqui as impressoras. Então a gente tem que deixar um pouco de coisa. Então, por exemplo, lá, eu posso tirar do superior, eu posso tirar daqui, ó. Estão vendo? Então eu estou utilizando mais linhas e mais planilhas. Então agora eu poderia, por exemplo, aumentar a minha planilha. Tá? Então tudo isso é feito na margem. E a margem é aonde? Lá na impressão,
ele também vai mostrar, tá vendo aqui, ó, a margem bem fina. Tá? Então isso serve para quê? Para a gente poder aumentar a área de impressão e pegar mais informações, caso a gente tenha mais informações, tá? E outra coisa, que é o segundo botão aqui de orientação, a folha sulfite, normalmente, o padrão é imprimir ela em pé, que é a orientação de retrato. E a gente tem a orientação de paisagem. Para que serve isso? Vamos falar que essa nossa planilha de orçamento, ela é desse jeito assim, ó. Né? Então, teoricamente, ela é uma folha deitada, certo? A gente tem um orçamento deitado lá. Então, se eu mudar a orientação para paisagem, olha o que acontece. Ele vai imprimir deitado, em paisagem, tá vendo? E outra coisa, aqui eu também posso mexer nas margens, né? Por exemplo, se eu colocar a margem normal, lá, ó, e eu estava usando a margem estreita, né? Opa, perdão. Então, eu estava usando a margem estreita, olha lá, não é? Então, essa orientação é o modo de impressão. E lembrando, quando a gente for imprimir, olha lá, o Excel vai imprimir, ele vai sair de lado lá na impressora, né? A folha deitou, que é a orientação em paisagem, ok? Outra coisa importante é formatação da impressora, que é o tamanho. O que é o tamanho? É o tamanho da tua folha. Normalmente, todo Excel ele vem em A4. Mas vamos falar que a sua impressora é aquela duplex que tem A3 e A4 e você quer imprimir A3. Então você tem que mudar esse tamanho layout de página para A3. Para quê? Olha lá. Para o Excel aumentar a área também de pegar. Se você imprimir em A4, você vai ver que vai sair menor lá na tua folha A3. Então, quando você começar a trabalhar com Excel, você tem que formatar as margens, a orientação e o tamanho do modo que você quer, se caso você for imprimir. Tá bom? Quem tiver dúvida ou não conseguir fazer, quiser tiver impressora em casa, quiser tentar imprimir algumas coisas ou quiser tentar fazer, qualquer coisa me chama, a gente faz uma web. Que às vezes o pessoal confunde um pouco isso, mas não tem segredo, viu? Então configure sempre as margens, né? É bom deixar uma margem estreita, eu sempre deixo a margem estreita porque para pegar bem a página aqui, dependendo, ou você vai na orientação de retrato ou paisagem, aí depende do modo da sua planilha. Se você está fazendo uma planilha que ela tem que ser grande lateralmente, né, no horizontal, que ela tem que ser maior, você vai usar um layout de orientação de paisagem. Se você for fazer uma lista mesmo de cima para baixo, aí você vai usar uma orientação de retrato. Então depende do que você vai usar. E sempre clique aqui para você ver como que ela está saindo na sua impressão, ok? E o tamanho também é bem importante, olha lá, para ele ajustar a impressão. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma folha A4 impressa. Isso aqui vai sair desse jeito na folha A4. Se eu mudar a impressão para A3, olha lá, ele vai sair desse jeito. Então a folha A3 ela é bem maior. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que aumentar toda essa coluna, caso eu queira, olha lá. Caso eu queira, né, que essa coluna seja do tamanho da folha, lá, tá vendo? Então eu aumentei ela, mantive, mas eu aumentei. Tá vendo que aumentou o tamanho das células? Tá, gente? Então isso aqui, a parte de tamanho é importante na hora de impressão. Essas três partes aqui, ó, são super importantes na hora de imprimir, tá? Para você não imprimir errado. Então prestem bem atenção nelas. É aqui que a gente muda o tipo de folha, a orientação e as margens. A área de impressão, o que que é? Eu tenho essa, vamos falar que eu tenho essa planilha aqui, ó. Eu tenho 3 planilhas de orçamento, eu fiz uma embaixo da outra. Aí quando eu mando imprimir, ó, ela fica assim, certo? Aí eu posso organizar, claro. O que eu tenho que fazer? O que eu teria que fazer? Eu posso fazer de 2 jeitos. Eu posso vir aqui, ó, certo? E organizar aqui, ó, página 1, página 2 e página 3, tá vendo, gente? Olha lá, ó. Colocar a orientação de paisagem, né? Quando eu mandar imprimir, vou mandar imprimir. Página 1, página 2 e página 3. Não apareceu porque está escrito tudo igual. Vamos colocar um P2 aqui, ó. E um P3 para todo mundo enxergar. 1, 2, 3. Eu organizei por isso aqui, ó. Certo? Pelo visualizador de quebra de página aqui embaixo. Mas eu poderia organizar também, claro, né?
aumentando aqui, né? Inserindo linhas, né? Inserindo mais linhas para ele baixar, lá. Tá vendo? Então, quando eu faço o organizador aqui, ó, quando eu faço esse aqui, né? Esse com as bordas azuis, ele já configura as páginas aqui. Só que aqui tem um problema, é só para imprimir. Ele perde o espaço, tá? Aí depois para voltar é mais complicadinho. Então, vocês têm essas opções. Então, vamos fazer aqui de novo. Olha lá. Fiz. Orçamento, né? Meio. Fazer um pouquinho mais agora. Aí. Vamos ver como que ficou. Olha ali. Agora, como eu abri um Excel novo, acabei de abrir um Excel novo, refiz a planilha. Ele voltou para o A4 com as margens padrões. Então, tem que vir aqui em layout de página. Essa orientação vai ser paisagem. Eu vou continuar usando A4. E eu vou usar essas margens normais mesmo. Não vou usar a margem estreita. A área de impressão, o que que é? Eu posso definir um lugar para me imprimir. Vamos falar que eu tenho uma planilha muito grande e eu quero imprimir, vamos falar que eu quero imprimir só essa parte aqui, ó. Vamos falar que aqui, ó, que eu vou colocar em um azulzinho, vou falar que aqui tem umas informações importantes. Eu quero imprimir só o que tem aqui, ó. Eu quero tirar tudo que tem aqui, tudo que tem aqui. Se eu selecionar isso aqui, ó, tá vendo? Eu selecionei. Vim em layout de página, clicar em área de impressão e definir a área de impressão, ele vai lá, tá vendo que até ficou um pouquinho diferente? Se eu der o imprimir agora, ó, ele está imprimindo só essa área de impressão. Eu posso limpar a área de impressão. Eu posso, por exemplo, pegar só essa parte de cima aqui, ó. Quero pegar só até aqui, ó. Definir a área de impressão, tá vendo? Quando eu mandar imprimir, olha lá, ele pegou só a parte de cima. Se eu limpar essa área de impressão, eu posso dar um Ctrl P, ó, e ele vai imprimir tudo. Então, às vezes a gente tem uma planilha muito grande, várias informações. Eu quero imprimir, por exemplo, só um gráfico. Eu posso selecionar aquela parte do gráfico, alguns dados, por exemplo, aqui, ó, e clicar aqui e definir a área de impressão. Então, tudo que está selecionado vai imprimir só aquilo. Cuidado, não posso fazer muito grande também, senão vai fazer mais páginas. Tá? As quebras de página, a gente não usa muito, tá? É mais uma parte do Word, é para quebrar a página, para poder imprimir outro, tá? Essa parte de plano de fundo aqui, ó, é bem legal, tá bom? Que tem muita gente que usa, às vezes você tem um logomarca. Você tem uma logomarca da sua empresa bem apagado, bem tranquilo, que dê para colocar, você pode colocar um arquivo de plano de fundo. O que é isso? Por exemplo, eu tenho essa planilha. Aí eu posso colocar um plano de fundo aqui, ó. Por exemplo, você tem uma marca d'água. Eu não tenho uma marca d'água aqui. São aquelas imagens mais apagadas, né? Chama marca d'água. Se eu colocar a imagem, ó, ela fica uma imagem em tudo, tá vendo? Na minha planilha inteira. Certo? Aí, ó, a gente só vai sumir quando eu colorir. Ó, eu tenho que colorir. Branco, tal. Mas tudo que tiver sem preenchimento, ele vai aparecer meu plano de fundo. Ah, para que serve isso, Fernando? Às vezes você quer fazer, né, você tem uma marca d'água já pré-definida, você quer colocar no fundo da sua empresa, você quer colocar um desenho, alguma coisa para alguma apresentação para mandar. Eu, sinceramente, nunca vi uma planilha com isso, mas tem essa, né, opção. Então é aqui, ó, plano de fundo. Imprimir títulos eu vou mostrar daqui a pouco também outra parte, tá, que dá para a gente fazer por aqui. O dimensionar e ajustar eu também vou mostrar depois lá no impressão, que é mais fácil fazer por lá, tá? Essas linhas de grade e título é o seguinte, aqui ó, tem o exibir linha de grade, tá vendo? Que é igual aqui no exibir que a gente aprendeu no Excel básico. Lembra lá? Barra de fórmula, linha de grade, como que coloca, como que tira. Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, vamos lá, voltei aqui para a página inicial, certo? Vamos falar que essa página está configurada, ela está dentro das linhas, eu tinha configurado aqui para ser orientação de paisagem, coloquei o tamanho A4, fiz a planilha, vou mandar imprimir. Pô, legal. Se eu quiser que essas linhas cinzas apareçam na impressão, além das linhas de borda, eu posso clicar aqui, ó, imprimir linha de grade. Olha lá. Ela vai aparecer aqui na impressão. É que aqui está maior, tá? Mas ela vai aparecer na impressão como se fosse para imprimir, que aqui está um pouco maior.
Mas aí essas linhas de grade elas vão aparecer na impressão, ok? Está aqui a limpar. Ela tá um pouquinho maior na impressão. E aqui o título também é para a gente imprimir esse A, B, C, D e E aqui, ó, tá vendo? A, B, C, D, E, F, G. Entendeu? Aqui é para a gente poder imprimir isso também. Ah, outra coisa aqui. Essas linhas de grade, ela não estava aparecendo aqui, ó, porque a gente tem que ter alguma coisa escrita nela, tá? Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Vou deletar aqui. Ó. Eu coloquei para imprimir os títulos e as linhas de grade. Os títulos são essas colunas e linhas aqui. Às vezes você quer mandar para alguém, né? Junto com isso aqui, pode. Ah, Fernando, a gente colocou as linhas de grade, elas não estão aparecendo. Por quê? Porque tem que ter alguma coisa escrita. Olha aqui, ó. Agora ela vai aparecer, tá vendo? E ela aparece também pontilhado, fraquinho. Então, quanto mais eu vou escrevendo, mais ela vai aparecendo, ó. Vou escrever um A aqui, ó. Então, ela vai habilitar mais essa parte toda aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Então, a gente pode aqui, ó, no layout da página, linhas de grade e título, habilitar, né, essas linhas de grade também fraquinhas aqui, para não ter que ficar fazendo a linha normal. Eu acho melhor deixar tudo isso aqui desabilitado, né, esses dois aqui, ó, e fazer as linhas de grade igual a gente faz normalmente aqui, porque é melhor, mais visual e fica mais bonito também, tá? Então, na parte de layout de página, é isso, gente. Tem as margens, orientação, tamanho, área de impressão, plano de fundo, que é importante, e esses dois aqui, caso alguém, né, queira mexer, ok? Então, a parte de layout seria isso, é para impressão. Quando a gente vai lá no arquivo, imprimir, a gente tem aqui o esboço, né, de uma impressão. Eu deixei uma página só, mas podem ter mais páginas para baixo, você vê aqui. O botão, esse botão aqui é para imprimir, né? Bem óbvio. Esse número de cópias, ele faz cópias dela na impressora. Por exemplo, se eu mandar imprimir uma, ele vai imprimir uma página dessa. Se eu colocar duas, ele imprime duas páginas dessa. Só que lembrando, se você tiver mais de uma página, vou fazer outra página aqui, ó. Vou falar que esse orçamento ele se segue por duas páginas, ó. Tá vendo aqui, gente, ó? Segue por duas páginas. Quando eu vou lá em imprimir, olha lá, ele tem duas páginas, tá vendo? Essa primeira e essa segunda. Se eu colocar duas cópias, ele vai imprimir duas cópias de cada, tá? Ele vai imprimir duas dessa e duas dessa, ok? Essa parte de impressora, você vai definir qual impressora que você vai imprimir. Muitas empresas aí têm várias impressoras, né? E lembrando, se você colocar uma impressora que só tem preto e branco, ele só vai imprimir preto e branco e isso aqui vai ficar preto e branco. Então, se você mandar imprimir numa impressora tal, né? E isso aqui ficar preto e branco, quer dizer que a sua impressora não tem saída para colorido, tá? Então ele já te dá essa coisa. Eu não tenho nenhuma aqui que vai mostrar, eu acho. Olha lá, ó, tem sim o fax. E fica desse jeito, porque fax nunca é colorido, pelo menos não era, né? Então, as impressoras fax não eram coloridas, mas o PDF sai colorido, tá? As propriedades da impressora, né? Eu não tenho uma impressora instalada aqui, mas aqui tem todas as propriedades da impressora. E essas propriedades é importante, que é lá que você define a saída do material, se ela é paisagem e tal. Eu sei que vocês já definiram antes lá no Excel, no layout de página. Só que é importante tomar cuidado aqui, porque às vezes a sua impressora ela pode estar definido diferente. Então, às vezes você definiu tudo certinho no layout de página, imprimiu e saiu ainda em A3, por exemplo, em vez de A4, ou em A4 em vez de A3, pode ser a propriedade da impressora. Algumas impressoras falam assim, saída do papel. Está formatado em A4, mas a saída está em A3. Entendeu? Acontece muito isso. É aqui que a gente ajuda, tá? As configurações, não é? A gente sempre deixa planilhas ativas, que são as planilhas que vão imprimir, ou na seleção, né? A gente pode aqui, ó, imprimir seleção. E aqui a gente pode imprimir as abas. Aquelas abas lá embaixo. Se tiver 10 abas, por exemplo, se você quiser imprimir todas, você pode colocar aqui imprimir toda a pasta de trabalho. São essas abas aqui, ó. Se tiver, por exemplo, 4 abas, você pode colocar para imprimir toda a pasta de trabalho. Ele vai imprimir todas aquelas abas. Mas o normal a gente imprimir a planilha ativa ou a seleção. Seleção é igual a gente fez anteriormente lá, no definir a área de seleção. Mas aqui, quando você clica, ó, ele vai definir só aquela seleção que a gente fez anteriormente.
né? Que é nesse botão aqui que eu vou remostrar aqui, ó. Definir a área de impressão. Se você definir, ele vai imprimir. Se não, fica aqui na planilha ativa. Quando a planilha tem mais de uma página, às vezes a gente faz planilhas muito grandes, eu quero imprimir a página 4. Eu posso colocar aqui, ó, página 3 até a página 4, por exemplo. Igual aqui, ó, eu quero imprimir só a página 2. Vamos falar que eu quero imprimir só a página 2. Posso colocar 2 para 2. Ou 1 para 1. Aí imprimir só essa primeira página. Entendeu? Então o Excel ele dá também essa, né, essa ferramenta. O agrupado ou desagrupado é só o modo de impressão, tá? Às vezes a gente prefere imprimir a primeira página primeiro, por exemplo, eu vou fazer 10 cópias. Eu quero que imprima primeiro as 10 páginas aqui, depois as de lá. Ou você pode colocar agrupado, imprime as primeiras, segunda, depois volta e imprime a primeira e segunda, depois volta e primeira e segunda. Isso aqui é para as cópias, tá? A orientação em paisagem é a mesma coisa que a gente faz lá no Excel, só que ele dá aqui o... Olha lá, a gente pode mudar aqui também, tá? As margens, o tamanho do papel também a gente pode mudar por aqui e as margens também. Então eu já expliquei anteriormente. Esses 3 botões aqui, ó, margem, orientação e tamanho, eles também existem aqui na impressão. Orientação, margem, papel, tamanho, tá? Esse dimensionamento aqui é para você ajustar uma página, né? Ele reduz a cópia para ajustar em uma página, olha ali. O que aconteceu aqui? Esses botões são importantes. Eu tenho 2 páginas, correto? Ó, eu tenho a página 1 e a página 2. Só que eu quero que as duas apareçam num papel só. Eu posso vir aqui, ó, ajustar planilha em uma página. Então, pega toda a planilha e transforma em uma página. Aí aqui eu poderia mudar para retrato. Olha lá, tá vendo? Só que tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, essa planilha nossa ela é pequena, teoricamente falando, né? Vamos falar que a gente pegou uma planilha bem grande aqui, ó. E vamos falar que ela tem uma parte do lado aqui também, tá vendo? Quando eu mandar imprimir, né, que é a orientação, paisagem. Olha lá, ó. Ele fez a página 1, fez a página 2, fez a página 3, fez a página 4, fez a página 5 e fez uma página 6, tá vendo? Como que eu sei disso? Esse botão do meio aqui, ó. Olha lá, como que ele organizou, tá vendo? Depende sempre de onde que a gente faz. Então, ó, as páginas, ele vai colocar lá as páginas, ok? Pode ver que aqui, ó, eu coloquei um pouquinho mais para baixo, ó. Tá vendo? Então, o Excel, ele delimita. Eu posso colocar tudo isso em uma página só, ó. Ajustar para uma página. Mas, olha, nem conseguir enxergar, a gente enxerga. Nem se eu colocar em retrato, ó. Melhora, mas nem assim melhora, tá vendo? Mas tem muita gente que gosta de imprimir para guardar ou para entregar para alguém, alguma coisa do tipo, tá? Então ele tem alguns outros ajustes aqui que eu não vou entrar muito em detalhe. E também temos o botão de configurar página, que aqui você também pode configurar em retrato paisagem, pode ajustar a porcentagem de tamanho, por exemplo, eu quero que seja 50% do tamanho. Isso aqui é praticamente uma escala, né? Ó. Ele diminui o tamanho da planilha, tá vendo? Em escala, ele... Em vez de ser 100%, tamanho 1 para 1, né? Olha lá. Ele faz 50% só. Ok? E aqui a gente pode ajustar também para uma página por 2 de altura, por exemplo. Ou seja, na lateral vai fazer uma página e a altura ele vai fazer 2. Ó. Olha lá, ele fez 2 páginas, tá vendo? Posso fazer 3 páginas de altura. 1, 2, 3. Ó, tá vendo? 3. Tem 3 páginas aqui agora. Então, todas essas configurações a gente pode fazer. Posso fazer por largura, para ter 2 páginas de lado e 3 páginas de cima. Então, aqui a gente pode ajustar do jeito que quiser. Ok? Temos algumas opções aqui também, que é da impressora, tá? Essas opções aqui é da impressora. Temos as margens, a gente também consegue arrumar as margens aqui, ó. Igual aqui, a gente consegue arrumar aqui. Conseguimos colocar um cabeçalho e rodapé. E também temos algumas áreas de impressão, linhas de grade, preto e branco, qualidade de rascunho, né? A ordem da página, ó, a gente pode mudar as ordens. Então, essa parte de configurar a página aqui, ó, é legal mexer, né, para conhecer. Aqui tem o tamanho do papel também, né, que a gente também tem vários lugares, vocês podem ver que vários lugares mostram tamanho de papel, layout de página. Então, a gente tem diversos lugares que a gente pode fazer essas modificações, não é só em um lugar, então tem vários lugares. Né? E se eu mudar aqui, por exemplo, olha lá, ele muda aqui também, tá vendo? Então eles estão ligados. E lá no Excel também, lá em cima, no layout da página vai mudar. Tem a qualidade de impressão. Essa impressora minha não tem qualidade, mas tem algumas que
que dão a chance de você colocar uma qualidade pior ou uma qualidade melhor para gastar menos tinta ou não, tá? E o número da primeira página também não é nada que a gente usa, ok? Então a parte de impressão, gente, é isso, tá? É bom ter atenção nisso. Eu vejo muita gente que pena um pouco na hora de imprimir, gasta bastante papel para tentar ficar ajustando. Então é legal rever esse vídeo, ver as ferramentas aí, tá? As três mais importantes é o que? A margem de orientação A4 e também essa configuração aqui, ó, de né? Essa configuração de poder olhar aqui, ó. Sempre quando for fazer a planilha, olhar aqui para deixar impresso certinho, tá vendo? E sempre mexendo aqui no layout de página e na área de impressão. E claro, você tem essa opção aqui, né? Olha lá, ó, que é a opção do colorido. Que eu posso, olha lá, ó, por exemplo, eu quero que isso aqui saia na página só, ó. Tá vendo? Aí eu posso, aqui ó, em vez de fazer uma página 4 pequenininha, mas lembrando que ela nunca vai ficar boa, ela vai ficar pequena, tá vendo? Ela ficou bem menor. Então, às vezes, como eu coloquei a página 4, talvez não ficou boa. Mas se eu mexer numa 3, ó, se eu tiver um papel maior, né? Aí eu posso voltar lá e talvez aumentar, diminuir um pouco aqui, ó. Olha lá. Né? Então isso aqui vale, né? Olha lá, ó. Tentar fazer uma página melhor aqui. É porque ela tá muito grande lateralmente, entendeu? Então ela não vai ficar muito boa, mas ela tá muito grande lateralmente, então ela não vai ficar muito legal, né? Olha lá. Tá vendo? Tudo isso aqui ele tá puxando por ser uma 3, né? Então eu teria que aumentar a planilha. Então tem que tomar cuidado um pouco quando for usar essa função aqui, né? Mas ela é boa pra gente que quer imprimir. Por exemplo, eu quero imprimir uma planilha muito grande, né? Só que eu não me preocupo com o tamanho da célula, não. Só quero imprimir para, sei lá, colocar num quadro de aviso lá, por exemplo, aqui, ó. O pessoal tem que chegar pertinho para ler. Então eu posso colocar, não tem problema, né? Aí, ela tá formatada para 4, para ficar grande no A4, eu coloquei a 3 e ela ficou pequena. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no configurar página e aumentar olha lá, ó, tá vendo? Até ajustar ela. Aí eu vou ajustando aqui, ó. Aí, ó. Ainda comeu duas colunas. Posso tirar mais 10%. Aí, ó. Virou uma página só maior do que estava. Entendeu? Então, esses ajustes, né? Vai do que você quer imprimir. Mas é sempre bom, lembrando, sempre bom quando começar uma aula, quando começar uma planilha, perdão, sempre tente pensar já na impressão se você for imprimir. Por exemplo, você vai fazer uma planilha de orçamento. Já vem no layout de página, né? Aqui, ó. Primeira coisa que você faz, já vem aqui, ó. Clica aqui para você ver qual que é. Ah, eu vou mandar orçamento em paisagem ou vou mandar em retrato? Não, eu quero mandar em paisagem. Por que em paisagem? Porque a minha descrição normalmente ela é muito longa. Então começa a sua planilha desse jeito aqui, ó. Aí você volta aqui no normal aqui embaixo, ó. Você já vai ter mais ou menos a delimitação aqui. Então você já sabe que o máximo que você pode chegar aqui. Claro, se eu aumentar aqui, ó. Olha lá, né? Aí eu começo a trabalhar aqui, eu posso colocar uma descrição aqui, ou posso aumentar o tamanho da minha linha e dar uma quebra de página aqui, ó, para quando eu estiver escrevendo ele quebrar a página normal lá. Eu posso fazer assim, né? Então essa parte de impressão eu deixei para o intermediário por causa disso. Você pode ver que tem muita informação e tem muita coisa que a gente pode usar aqui, né? Fundo, tudo mais. Então é legal conhecer, né? E é legal a gente ter na cabeça como que faz. E a impressão, ela vem da planilha. Não adianta você fazer uma planilha de OC, do A até o Q aqui, e queira que ela caiba numa folha A4 em retrato, né? Ou seja, em pé. Ó, não vai caber, né? Nunca que vai caber, ela vai ficar pequena. Então, olha lá, tá vendo aqui, ó? Então não vai caber, ó. Aí ela já come, olha lá. Isso aqui é a folha A4. Tá vendo? Então não consigo fazer uma planilha muito grande que caiba aqui, senão na hora de imprimir vai ficar pequenininho e ninguém vai conseguir ler a letra. Então é sempre bom ajustar antes para você entender aonde que você vai conseguir imprimir. Claro que para planilhas que você vai imprimir. Às vezes você não vai imprimir a planilha, você não vai preocupar com isso, né? Como no curso de Excel básico, a gente não preocupou com impressão. Por quê? Porque as planilhas eram para a gente simplesmente trabalhar nelas, não imprimir.
Mas claro, depois que eu imprimir eu posso ajustar, posso fazer tudo que eu quiser. Então, essa parte de impressão é isso, gente.